Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo Guaíba Agro. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026. Primeiro dia da Expo Direto Cotrijal de Não Me Toque. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. A coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Geandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. E o assunto de abertura do Guaíba Agro de hoje é fumicultura. O Brasil alcançou em 2025 o maior valor já registrado nas exportações de tabaco. O repórter Geandro Michael amplia a notícia. Olá, Sandro e amigos do Correio Rural. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o setor somou 3,3 bilhões de dólares, resultado 13,8% superior ao obtido em 2024. O desempenho é maior, inclusive, que o recorde anterior de 2012, quando as exportações haviam gerado 3,2 bilhões de dólares. Em 2025, o Brasil exportou 561 mil toneladas para 121 países, volume 23% superior ao registrado no ano anterior. A diferença entre o avanço do volume e o crescimento da receita é explicada pela redução do preço médio por tonelada. Segundo o presidente do Sinditabaco, Valmor Tesin, os números mostram um crescimento consistente das exportações, impulsionado principalmente pelo aumento de volume. Por outro lado, o preço médio por tonelada apresentou redução, o que explica o fato de a receita ter crescido em ritmo inferior ao montante embarcado. Se exportou mais, porém, há um valor médio menor. De acordo com o dirigente, o desempenho reafirma a posição do Brasil como o maior exportador mundial de tabaco. A Europa manteve-se como principal destino, respondendo por 41% do valor exportado. O Extremo Oriente representou 36% dos embarques, seguido por África e Oriente Médio, América do Norte, América Latina e Leste Europeu. Entre os principais países importadores foram Bélgica, China, Indonésia, Estados Unidos, Vietnã, Emirados Árabes e Turquia. Da redação, Geandro Michael para o Correio Rural. Obrigado, Jean. E a região sul do país, que concentra 96% da produção nacional de tabaco, foi responsável por 98% das divisas do ano passado. Os embarques nos portos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram de 555 mil toneladas, 24% superiores a 2024. Bem, agora a gente fala do aumento de 2,3% do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2025. Segundo o IBGE, o crescimento foi puxado pela agropecuária.
O Produto Interno Bruto, PIB, da agropecuária avançou 11,7% e somou 775,3 bilhões de reais, o equivalente a 6,1% do PIB nacional, que cresceu 2,3% em 2025 e alcançou 12,7 trilhões de reais, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado do setor foi impulsionado pelo aumento da produção e da produtividade agrícola, com destaque para milho e soja. No quarto trimestre, o valor adicionado do setor subiu 12,1% em comparação com o mesmo período de 2024. O setor de informação e comunicação também registrou crescimento acima da média, com alta de 6,5% em 2025. A atividade integra o grupo de serviços ao lado da agropecuária e da indústria, entre os 3 grandes pilares que mais impulsionaram a economia nacional no período. E o assunto agora é piscicultura. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados pretende proibir a importação de tilápia no Brasil. A proposta busca reduzir problemas sanitários, além de proteger a cadeia produtiva nacional. O projeto prevê a restrição em diferentes formas, incluindo peixes vivos, alevinos e produtos resfriados, congelados, filetados ou processados para consumo humano e animal. Segundo o autor da proposta, deputado Dilceu Esperafico do Paraná, a importação de tilápia pode representar riscos para a piscicultura brasileira, especialmente pela possibilidade de entrada de patógenos exógenos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. O projeto estabelece a proibição do desembaraço aduaneiro, da circulação, da distribuição, do armazenamento e da comercialização de tilápia importada no território nacional. Além disso, o governo federal ficaria impedido de conceder licenças ou autorizações para a importação deste tipo de produto. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, também de Desenvolvimento Econômico e ainda de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Para se tornar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Dados do IBGE mostram que o valor da produção nacional de tilápia mais que dobrou entre 2020 e 2024. Seguimos falando da cadeia produtiva dos pescados, pois as novas regras do ciclo defeso têm recebido críticas de representantes do setor. Em debate na Comissão Mista de Análise da Medida Provisória que muda as regras do seguro-defeso, representantes de associações dos pescadores alegaram que o novo modelo tem prejudicado a vida dos trabalhadores, que recebem o benefício no período de suspensão da pesca. Além de biometria e cruzamento de dados para a solicitação, a gestão do benefício passou do INSS para o Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, foram adotados novos procedimentos, como verificação em 2 etapas no gov.br e entrevista para a habilitação do pescador. Na reunião anterior, os deputados e senadores ouviram representantes do governo, que esclareceram que o objetivo da medida é combater fraudes. Mas, segundo a coordenadora nacional do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, Josana Pinto, os novos requisitos, especialmente as entrevistas, restringem o acesso ao benefício pelo pescador. Foi uma vergonha para nós, porque pescadores, esposa e marido, que dependem somente da pesca, que são pescadores, tiveram seu direito negado como se não fossem pescadores. E vamos pagar os pescadores de fato e de direito, mas não vamos fazer ajuste, deixando quem não é pescador recebendo e crucificando quem é verdadeiramente pescador. Outro questionamento foi a competência da instituição responsável pelas normas do seguro-defeso, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, pela falta de consulta aos pescadores na elaboração dos critérios. O relator da medida provisória, senador Beto Faro, do PT do Pará, quer incluir no relatório final
um trecho que garanta a participação dos pescadores nos debates. Como é que o CODEFAT estabelece regras sem ouvir quem de fato é pescador? Então nós temos que criar um mecanismo, e vou apresentar no relatório, um mecanismo de que nas reuniões em que tiver debate sobre a questão da pesca, a gente tenha pelo menos um representante de cada região do Brasil, porque nas regiões tem diferenças. Os participantes pediram a suspensão da entrevista no processo de habilitação e ainda defenderam a ampliação da competência das entidades para a emissão do registro de pesca necessário para solicitar o benefício. Os parlamentares apoiaram a criação de acordos de cooperação técnica das associações com o governo, como uma medida de combate às fraudes. A comissão deve votar o relatório final neste mês. Sob supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Lana Dias. Obrigado, Lana. E a gente encerra este primeiro bloco tratando de ovino-caprinocultura, pois o presidente da Arco, Edmundo Gressler, assume como o novo presidente da Câmara Setorial do setor. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Arco, Edmundo Ferreira Gressler, assumiu a presidência da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos, com a meta de ampliar o rebanho nacional e fortalecer políticas públicas para o setor. Segundo ele, o Brasil possui atualmente cerca de 22 milhões de ovinos e 12 milhões de caprinos, com potencial de crescimento até 2030. Gressler afirma que a nomeação representa o reconhecimento da atuação da Arco no controle genealógico das raças ovinas e na organização da cadeia produtiva, o que reflete a representatividade da associação junto ao setor e a sua atuação no controle genealógico das raças ovinas no país. Entre as prioridades da gestão estão a criação de mecanismos de fomento à ovinocaprinocultura e a articulação com os poderes executivo e legislativo para ampliar políticas públicas voltadas ao segmento. Segundo Gressler, o setor enfrenta aumento da demanda internacional, especialmente de países asiáticos e sul-americanos, tanto para animais quanto para material genético. Nós temos aí um papel fundamental que é fazer com que os poderes executivos e legislativos de cada estado e da própria União entendam a necessidade que nós temos de políticas públicas que possam exatamente permitir esse incremento, esse fomento ao desenvolvimento da ovino-caprinocultura. A Câmara deve também atuar na desburocratização dos processos de importação de material genético. De acordo com o presidente, a medida busca dar maior agilidade às operações sem flexibilizar critérios técnicos. Edmundo Gressler destaca ainda que a ovinocaprinocultura apresenta ciclo produtivo curto, com gestação média de 5 meses e rápida inserção de produtos no mercado, e observa que há espaço para a expansão do consumo interno, especialmente de carne ovina e caprina, diante da população brasileira e da atual escala de produção. A meta apresentada pelo presidente é levar o rebanho ovino dos atuais 22 milhões para cerca de 30 milhões até 2030. No caso dos caprinos, o objetivo é passar de aproximadamente 12 milhões para 15 ou 16 milhões no mesmo período. Segundo ele, a diversidade de microambientes no país e a adaptação das raças permitem ampliar a produção. Outro eixo de atuação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos será a integração com instituições de pesquisa e entidades do setor. A nova presidência deve conduzir as discussões sobre políticas públicas, comércio internacional, melhoramento genético e expansão do rebanho nas próximas reuniões da Câmara Setorial. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. Assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar da Expo Direto Cotrijal. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta segunda-feira, 9 de março, no oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul.
O Agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. E neste segundo bloco do Correio Rural, nós vamos falar, claro, da Expo Direto Cotrijal. Esta segunda-feira, primeiro dia da 26ª edição, uma vasta programação, não é? Na capital nacional da agricultura de precisão, Rádio Guaíba presente mais uma vez, e que tem na programação para esta terça-feira, o segundo dia da feira, a 36ª edição do Fórum Nacional da Soja, que tem a promoção da FECOAGRO, Cotrijal e CCGL, com apoio ainda do Sistema Ocergs Sescop. E a gente vai trazer mais detalhes, não é? Da programação do fórum, das expectativas, conversando a partir de agora com o presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires. Caro presidente, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Satisfação, Sandro, estar falando contigo, estar falando com a Rádio Guaíba, sempre essa parceira, né, do cooperativismo gaúcho e do agro do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? É um prazer muito grande falar contigo, principalmente durante, né, a Expo Direto, que talvez seja um dos palcos, né, mais interessantes para o Brasil todo e para o mundo, da agricultura e do cooperativismo. E se associaram bem, né, o fórum com a Expo Direto, porque antes da Expo Direto já tivemos 10 edições anteriores do fórum, mas depois passou a integrar a programação, não é? Verdade, Sandro. Isso foi uma ideia muito bem concebida, né? E uma ideia cooperativa, convergente, né? Uhum. O Fórum da Soja foi criado para os comerciais e presidentes de cooperativa, né? Sempre trabalhar sobre a soja. Não era um momento de muita informação como nós temos hoje, né, Sandro? Hoje nós temos informação para tudo que é lado, né? Exato. Mas a época era muito importante, era mais de um dia em Porto Alegre, né? Uhum. Então foram 10 fóruns que a FECOAGRO fez para seus presidentes de cooperativas, seus comerciais. Depois, né, com a criação aí da Expo Direto Cotrijal, esse evento extraordinário que a Cotrijal teve a ousadia de criar, né? Exato. Nós inserimos junto com a Cotrijal, esse fórum, né, dentro da programação da Expo Direto, no segundo dia da Expo Direto. Uhum, né? Uhum. E isso se mantém, por 26 anos já se mantém, né? Sempre a gente tentando até não ser repetitivo, né? Ter os mesmos temas, mas não ser repetitivo, Sandro. Então, realmente é uma grande caminhada e ele se consolidou, Sandro, numa boa aí, tem um pouco de prepotência da FECOAGRO, tá? Sim. Ele se consolidou como o evento mais longevo dentro da Expo Direto hoje, eu não tenho dúvida que é o Fórum da Soja. E acompanhou, são 36 edições, quer dizer, vem acompanhando a evolução produtiva, não é, desse grão e o destaque nacional como exatamente a principal commodity produzida no Brasil, que tem grande parte dela produzida pelas cooperativas gaúchas aqui, pelos associados, não é? Legal essa observação, Sandro, porque é impressionante, né? Uma boa ideia, ela se multiplica, né? Depois do Fórum da Soja, nós tivemos o Fórum do Milho, e é na segunda-feira, né? Tivemos o fórum do trigo, o fórum do leite. E agora tem o fórum da carne também, não é? Isso aí. Então se multiplicaram fóruns, né? Que é essa programação cultural dentro da feira, né? Uhum. Que na minha opinião é uma coisa interessantíssima. Então é aquela história, né? Que nada mais irresistível do que uma grande ideia, né? Perfeito. Bom, esse ano teremos 2 palestras que vão tratar de infraestrutura e também de mercado, presidente. Perfeito, nós vamos ter uma visão mais para dentro esse ano, né, Sandro e nossos amigos da Rádio Guaíba, que é essa questão da logística, né? Uhum. Hoje nós temos a CCGL aí, né, que é a nossa central cooperativa, né, que reúne todas as cooperativas do Rio Grande do Sul, né, numa central. Uhum. Ela está fazendo um investimento muito grande no Porto, né? E o nosso vice-presidente, então, o Dalson, vice-presidente da CCGL, o Guilherme Dalson Júnior, né, ele vai fazer
essa apresentação do que é o porto, né, a Termasa, né? Hoje a CCGL administra a Termasa e a Tergrasa. Exato. Mas nós temos um conjunto de obras extraordinário na Tergrasa, que inclusive vai dar muito mais eficiência para o porto de Rio Grande, né? Então, o vice-presidente Dawson vai trazer para nós todas as informações que interessam, viu, Sandro, sem dúvida, a toda a cadeia da soja, porque afinal, eu sempre digo, né, que quem paga a conta sempre é o consumidor ou o produtor. Sim. Então, se nós tiver ineficiência nesse processo de logística, quem vai receber menos pelo preço da soja, do milho, do trigo, né, enfim, do produto exportado, é o produtor lá na ponta, né? Então, por isso que ele é imprescindível. Né? E nós tivemos o terminal sendo afetado durante as cheias e iniciou-se a obra, e uma obra que traz mais perspectivas do que era até antes, não é, do ocorrido, não é, Paulo? Perfeito, Sandro. O limão se transformou numa limonada, uma bela limonada, porque a CCGL aproveitou, o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul aproveitou aquela questão da enchente ali em 2024, de acidente que houve no porto, né? Tudo em função daquela questão climática, né? E fez um grande projeto de reestruturação, né, que quem vai ganhar, aliás, não é só o cooperativismo, quem vai ganhar toda a estrutura agropecuária do Rio Grande do Sul. Perfeito. Bom, então, Guilherme Dawson, ele abre a primeira das palestras, Paulo? Perfeito, a primeira palestra na abertura lá, né? 9 horas da manhã. De março, às 9 horas da manhã. Perfeito, no auditório central da Expo Direto. Depois, o Marcos Rubim, não é? Que vai falar sobre o novo ciclo da soja e do milho. Perfeito. Marcos Rubim, essa questão de mercado, né? Ela sempre, às vezes, a gente muda um pouco os atores, né? Não que a pessoa não tenha conhecimento, mas sempre é bom ver um enfoque um pouco diferente, né? Sim. O Marcos Rubim é um técnico, né, que é especialista em commodities, com mais de 20 anos de atuação, né? No agronegócio, trabalhou bastante com essa questão do AgroConsult, né, que faz inclusive o Rally da Soja no Brasil, liderado pelo André Pessoa, perfeito, e ele fundou, ele começou numa carreira solo, né, fundou uma consultoria agora, e então é um viés um pouquinho diferente, ele nunca participou até agora do Fórum da Soja como palestrante, né, o Fórum da Soja tem essa característica, tem palestrantes aí que já participaram de 5, 6, 10 vezes, né, na história dele. Então essa é uma inovação que a gente está fazendo, sabe? É uma visão um pouco diferente. É importante, viu, Sandro? O Fórum da Soja já teve até 4 palestrantes, sabe? Mas ele se estendia muito, as pessoas às vezes vão na feira para o fórum, mas eles querem também fazer visitas, às vezes tem compromissos, né, de negócio, então a gente optou por fazer das 10 ao meio-dia essas 2 palestras que eu acho que abrangem bastante do nosso momento do agro do Rio Grande do Sul e do Brasil. E é importante, não é, exatamente quando ele fala do novo ciclo, porque nós temos aí uma retomada, né, na produção, mas que também, exatamente quando acontece o Fórum da Soja, a gente está vivendo aí mais um conflito internacional, não é? E que tem, não é, o nosso grão, o nosso farelo de soja, o destino, por exemplo, para o Irã, que pode ser impactado, quer dizer, são muitas nuances, não é, no setor, não é, Paulo? Exatamente, Sandro. Eu acho que essa contextuação geopolítica, né? Toda pessoa que vai falar sobre mercado, ele tem esse contexto internacional, né? E o Rubim ele é conhecedor disso, né? Então hoje nós temos essa gama toda aí, né, de conflito, de novidades, né? Novidade no sentido assim de coisas novas, né? E até tem uma frase que diz muito, né, que a gente tem que estar preparado para o inesperado, né? Então, esperando o inesperado. Então, realmente eu acho que é um momento muito importante e o Rubim tem muito conhecimento, eu acho, pelo menos para dar uma luz sobre isso, porque o futuro realmente, a cada dia nós nos convencemos mais que ele a Deus pertence, né? Mas nada melhor do que nós trocarmos informações, pelo menos do contexto, do cenário todo, para tomada de decisão de produtores, de dirigentes, de comerciais, enfim, que tem nesse negócio da soja, né, um dia a dia, né, bastante nervoso, né, Sandro? Então isso é importante
a palestra do Rubim. Que vai trazer aí, então, informações precisas, né, sobre o contexto interno e também internacional da nossa principal commodity agrícola, que é a soja, durante o Fórum Nacional, que vai acontecer então a partir das 9 horas da manhã desta terça-feira. Amanhã, portanto, no segundo dia da Expo Direto. Aproveitar que o Paulo está conosco aqui, porque a Cotrijal, não é uma cooperativa que organiza a Expo Direto, integra, né? É uma cooperativa, integra também a FECOAGRO. E é sempre importante a gente trazer detalhes, informações a respeito da Expo Direto, que é o primeiro grande evento do calendário no primeiro semestre e que traz muitas opções, novidades, insumos, não é, em agricultura de precisão. Então, quem puder ir, não é importante que se faça presente na Expo Direto, não é? É muito importante. Eu acho que a Expo Direto, né? A gente não tem nada de pejorativo nisso, né? Sandro, amigos da Guaíba, a gente tem feiras mais festivas. Sim. A Expo Direto não é uma feira de entretenimento, né? Exato. É uma feira que ela ganhou repercussão nacional, principalmente o que tu está falando aí, né? Inclusive anunciando, né, que a mídia é muito importante para isso, né, como uma feira da tecnologia, da inovação, sempre se caracterizou como isso, a agricultura de precisão, né, não Metoque, a capital da agricultura de precisão. Agora, a feira ganhou uma proporção muito grande nesse sentido de debates, de discussões, e esse ano mesmo vão ter temas sempre novos, um ano estiagem, outro ano endividamento, outro ano é a questão do transgênico, que foi lá atrás, né? Ali foi o grande palco. Então, consolida essa feira. Irrigação, muito bem lembrado, né? Para lugares do Rio Grande, regiões do Rio Grande, Sandro, a irrigação ela é imprescindível. E às vezes a gente tem essa colocação, sabe? Como se a irrigação fosse um problema ambiental ou coisa assim. E é muito pelo contrário, a gente tem que desmistificar essas coisas. Muito bem lembrado essa questão da irrigação. Perfeito. Então quero reforçar o convite a partir das 9 horas da manhã, desta terça-feira. Amanhã teremos então no auditório central do Parque de Não Metoque o 36º Fórum Nacional da Soja, numa organização da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias, presidida pelo Paulo Pires, e também conjunto com a própria Cotrijal e a CCGL, o apoio da Ocergs Sescope. Caro Paulo, muito obrigado pela participação, sucesso no fórum. Eu é que agradeço, um grande abraço a todos e obrigado pela essa oportunidade de divulgar esse fórum tão importante aí dentro da Expo Direto. Um abraço, Sandro, e muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Um grande abraço e até amanhã.